Olá, queridos acadêmicos, aqui é a professora Érica Romero e eu vou estar com vocês na disciplina de imersão profissional, trabalhando as estratégias para desenvolver a criatividade de vocês. A meta de aprendizagem, pessoal, dessa aula de hoje é para aplicar os conhecimentos que vocês têm adquirido ao longo já do curso de vocês para o desenvolvimento de novos projetos que visam soluções inovadoras e práticas no ambiente das empresas. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, algumas estratégias, ferramentas e como vocês podem também usar dessa criatividade, desse know-how, conhecimento que vocês adquiriram para a gente criar startups, E a gente vai falar um pouquinho também o que é uma startup, como ela funciona, que tipo de empresa é essa. Então, pessoal, para a gente começar o nosso conteúdo, a criatividade ela pode ser definida como a capacidade de um indivíduo ou uma equipe gerar ideias novas e úteis para uma empresa, para a sociedade, e não impede também que esses projetos sejam para o governo, tá? Tem muita iniciativa de inovação hoje para o GOV, Então também é bem interessante. Que venham a ser implantadas pelas organizações e aceitas pelo mercado, tornando aí realmente uma inovação. Então, esse conceito de inovação, eu sei que vocês já viram em outras disciplinas, eu estou reforçando ele aqui, porque ele tem tudo a ver com a imersão profissional, Na verdade, essa disciplina visa a aplicabilidade de tudo que vocês viram até agora, dos conceitos que vocês vinham estudando. E como a criatividade é, na verdade, uma habilidade, A gente tem que sempre lembrar vocês que quase ninguém nasce criativo. Vocês estão fazendo o curso, de gestão da criatividade para desenvolver essas habilidades, de como construir negócios inovadores, como inovar dentro do ambiente que vocês já trabalham. E isso é muito interessante. E vocês podem também aperfeiçoar essa habilidade de criatividade com novas ferramentas que vocês vão aprender também nessa disciplina. Então, o que é inovação? Para a gente começar a falar e vocês terem noção de como aplicar tudo que vocês estão aprendendo até agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis de inovação que a gente tem no Brasil. Não é apenas tecnologia, a gente escuta muito isso, professora, tem que trabalhar com tecnologia, tem que ter um aplicativo para estar inovando, tem que ter um sistema, e não necessariamente é isso, tá? Tem outros tipos de inovação, tá? Desde que a gente crie algo que gere valor para a sociedade, para uma empresa, para uma pessoa, tá? Isso já é uma inovação. E aí a gente tem 4 tipos de inovação. O primeiro ali é a inovação de produtos e serviços. Então, quando a gente gera novos produtos ou alguma melhoria significativa em um produto ou um serviço, isso é uma inovação. Outra situação é quando a gente inova nos processos, muda o processo, traz um método de produção melhor, uma entrega mais eficiente, tá? Isso também é uma inovação. E também a gente tem algumas inovações que tangem um modelo de negócios. Como que a empresa cria, como que ela entrega, como que ela captura valor. Então, uma empresa já existente pode também se transformar através de uma inovação. E, por fim, a inovação de marketing, tá? Aqui a gente traz novas formas de alcançar, engajar clientes, tratar os clientes, buscar esses novos clientes. Também é uma estratégia ligada ao marketing que pode ser tratada como inovação. Então, não é só criar novos produtos, novos serviços, trabalhar de uma forma com ferramentas tecnológicas. Tudo que diz respeito a melhorar os serviços, melhorar produtos, até mesmo estratégias de marketing, pessoal, é inovação. Tá? Então, é bem importante a gente ter esse olhar mais engajado também, porque vocês talvez ao longo do curso fiquem pensando, mas eu vou ter que criar uma startup. Não necessariamente. Vocês podem trazer inovação já onde vocês trabalham. Dentro do ambiente empresarial que vocês estão inseridos, com certeza tem muitas melhorias ainda para serem realizadas. E aí, dentro do conceito, do que a gente pretende aqui com essa aula, a gente vai trabalhar a sua jornada para transformar uma ideia em um negócio de impacto. Exploraremos também a inovação, o empreendedorismo e como construir uma startup do zero. E preparar-se para desafiar as startups, criando soluções que realmente importam. E aqui eu trouxe um case, do delivery
hoje sendo utilizado aí, né, de uma forma muito inovadora, né? Então, pensa bem, né? A gente pensa, professora, será possível, né? É possível, tá? Usar um drone para fazer delivery? É possível. Já tem coisas sendo testadas muito diferentes. Deixei o link aqui também para vocês depois, né, lerem um pouquinho sobre essa nova estratégia de, né, fazer delivery com os drones, mas já tem empresas fazendo testes, né, em relação a essa possibilidade de entrega rápida, eficiente. Então, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Tem muita inovação para acontecer no Brasil e no mundo. E vocês, né, acadêmicos aí que estão buscando esse aperfeiçoamento na gestão da criatividade, são um perfil que o mercado quer, né? Nunca foi tão necessário e importante ter pessoas criativas, né? Precisa muito dessas pessoas criativas. E um outro exemplo, né, que eu trouxe dentro dessa visão de criar uma startup, um novo modelo de negócios, é a Netflix, que já é corriqueiro hoje, né, no nosso dia a dia, no sistema de streaming, que a gente usa no cotidiano, não é uma novidade, digamos assim, mas ela começou, pessoal, de uma dor, né, da necessidade, né, de ficar indo, né, antigamente nas locadoras, a gente ainda usava fita cassete, eu ainda sou do tempo da fita cassete, depois os DVDs de filmes, e ela surgiu, né, como uma locadora de DVDs na época, via correio, e pivotou, né, o que é pivotar? Ela se transformou, né, ela mudou o cenário de atuação dela para o streaming, né, revolucionando a indústria de entretenimento, e hoje a nível mundial, né, uma das principais plataformas aí, né, de entretenimento, de compra, né, de filmes por assinatura. Netflix, então, inovação de modelo de negócios, que ela era um streaming versus uma locação física, então ela mudou o modelo de negócios, também mudou o formato de distribuição de serviço com uma plataforma online, e também trouxe uma nova experiência para o cliente, com personalização e também hoje que as pessoas muito querem, né, conveniência. Né? Hoje as pessoas querem praticidade, né? A gente quer ter as coisas mais fáceis, né, mais cômodo. E a Netflix traz isso, né? Você entra, escolhe o filme que você quer, você personaliza, você só assiste aquilo que você gosta, que é, né, do seu perfil. E isso é interessantíssimo, né? Pagando pelo mesmo valor que os demais, que é o mais importante. Então, realmente, é um negócio disruptivo, né? Quebrou um modelo de formato de, né, de negócio de ter acesso a filmes, ter acesso a produto, né? Então, é bem interessante como a Netflix revolucionou. E é olhando para a Netflix que a gente tem que começar a pensar em novos modelos de negócio, né? O que me incomoda no dia a dia, né? Principalmente quem mora em grandes cidades, né? Que é mais complexo ainda, né? Eu ainda tenho um privilégio de morar numa cidade pequena, que com 5 minutos eu tô no centro da cidade, tem tudo muito próximo. Mas tem pessoas que não, né? Que moram em grandes capitais, que têm uma dificuldade. Esses dias eu vi uma influencer comentando que para ela sair da onde ela estava hospedada e ir na academia, ela gastou 1 hora no trânsito. Então, será que nesse hotel ou nesse prédio não seria interessante ter uma academia ou mais próximo, uma parceria? Porque realmente é inconveniente, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, você perde 2 horas do seu dia só para ir à academia, né? E fazer lá 40 minutos, 50, 1 hora de exercício, tá? Então, essa é uma dor, é um incômodo. Então, tudo que gera um incômodo, a gente vê como oportunidade de negócios hoje dentro dessa realidade da criatividade, de trazer inovação para os produtos e serviços, tá? É essa cultura que a gente tem que começar a, né, implantar em nós mesmos, né? Esse olhar mais, né, até crítico de situações, de atendimentos, que a gente tem que começar, nossa, onde que eu poderia melhorar isso? E principalmente no nosso ambiente de trabalho, né? Quem já tem uma empresa própria ou que está aí trabalhando, né, para alguém ou é terceirizado, o que dá para melhorar? Né? Onde que eu posso intervir aqui, né, com uma ideia criativa para solucionar essa dor dos meus clientes, das pessoas às quais eu atendo? A mentalidade do empreendedor inovador, né, que é essa nossa mentalidade, é o que a gente quer construir dentro dessa disciplina aqui com vocês, dentro do curso. Né? Não é sobre ter a melhor ideia, pessoal, mas sobre ter a melhor execução e mentalidade. Porque muitas ideias
acontece na nossa mente, na mente de colegas. Quantas boas ideias eu já não tive, já ouvi de colegas, mas acontece que muitas vezes não tem a execução, né? Fica só no papel, fica só na conversa, né? E ela não vai ser colocada em prática. Então, uma ideia, para ela se retornar realmente numa inovação, ela tem que acontecer, né? O negócio tem que surgir, o sistema tem que ser criado, um novo modelo de negócio, ou a inovação dentro da empresa que já existe. Então, é uma coisa que o Brasil é extremamente criativo, o brasileiro, mas muita coisa não é colocada em prática, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que começar a observar, né? Por que não melhorar? Por que não implementar realmente? Né? Não é só uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento também, né? De postura, realmente. E algumas características que são cruciais, né? Primeiramente, resiliência, né? Superar falhas e continuar aprendendo. O empreendedor, eu acho que a palavra-chave da vida do empreendedor é resiliência. É cair, levantar e continuar. Ser curioso, questionador, explorar e buscar novas soluções sempre, né? Isso é muito importante para trazer, né? Aflorar essa criatividade e também trazer coisas inovadoras. Proatividade, agir e fazer acontecer sem esperar por permissão, né? Então tem que meter a cara, literalmente, né? E fazer um modelo de negócio acontecer, criar, testar, acreditar, né, nas ideias também, na inovação. Aprendizado contínuo, né? Quem trabalha com empreendedorismo, principalmente nesse mundo das startups, sabe que são diferentes. Eu observo muito isso, porque eu participo de muitos eventos na área de inovação, e eles são mais. Até a gente, né, tem mais facilidade de diálogo, de compartilhar informações, porque quem é desse mundo não se fecha como os empresários, né, digamos, convencionais. Né, os empresários convencionais, eles são mais fechados, eles não passam informação, tudo é segredo da empresa, eles não querem compartilhar nada, né? E já o empresário que tem esse perfil inovador, que vem desse mundo das startups, ele já tem uma mente muito mais aberta. Ele quer aprender com você, mas ele também quer trocar informação, ele não é fechado, né? Ele quer contar a história da empresa, ele aprende com os seus erros, né? E ele quer que você não erre igual, então ele vai já te passar alguma coisa, olha, não vai por esse caminho que eu, né, me perdi aqui, tive que retomar. E eu converso com muitos empresários desse meio e é bem interessante como é uma mentalidade totalmente diferente, tá? Tolerância ao risco, né? Entender que inovar envolve incertezas, tem que ter ousadia, não pode ter medo de errar. Muitas vezes vão ter perdas financeiras, acontece, infelizmente, mas também, né, tem que trabalhar dentro de um colchão ali, né, de segurança também, tá? Saiu um documentário muito legal na Netflix, né, falando da Netflix, sobre Steve Jobs, como ele mudou o mundo. Tem um filme muito bom, também já assisti o filme, não assisti o documentário, só vi um resumo. Vou colocar aqui na agenda para ter tempo para assistir. Gosto muito de documentários também, além dos filmes. Eu acho bem importante porque mostra uma realidade, né? Não tem tanto, né, interferência. E ele realmente é um inovador, né? Então, ele com sua persistência, né, e crença inabalável, em uma visão mesmo diante de contratempos, né, e foi demitido da Apple, né, levaram a revolucionar múltiplas indústrias. Então, assim, até hoje o iPhone é revolucionário, e eles vêm inovando, continuou o legado dele, mas é muito legal a história, né, de Steve Jobs, porque ele quebrou alguns paradigmas, muitos paradigmas, né, ele inovou realmente e trouxe essa inovação para o mundo, né, assim, então a Apple é uma referência mundial como empresa, né, inovadora, e ele como um empresário, né, um empreendedor inovador e criativo, que sempre foi. Então isso é importante, né, a gente tem um paradigma, né, para quebrar muitas vezes, né, porque ele foi muito criticado, talvez não tenha sido foi muito bom profissional e empresário, talvez não tenha tido todo o sucesso da vida pessoal, mas é uma referência para o mundo, né, de como realmente trazer inovação, tá? Ele era inovador, isso ninguém pode criticar nele, né? Tinha algumas falhas, sim, todos temos, mas eu admiro muito essa parte da questão de como ele realmente trouxe inovação e trouxe novos produtos, né? Quebrando aí muitos paradigmas.
Então, por que empreender, né, com uma startup? Hoje, os modelos de negócio, né, convencionais, digamos assim, estão ficando obsoletos, pessoal. Tá muito difícil, né? A gente sabe que o Brasil também tem um custo, Brasil, de, né, muita legislação, muita burocracia, muitos impostos. Não é fácil, né, ser empreendedor nesse país. E o modelo de startup, ele tem uma agilidade, né? Eu acho que uma das grandes estratégias e vantagens de se trabalhar com esse modelo de startup é essa agilidade, tá? Porque, às vezes, uma boa ideia, ela tem um timing. Ah, tive uma ótima ideia, professora, mas se você não conseguir trabalhar essa ideia em tempo hábil, ela já se torna obsoleta, porque outro já fez, né? Tanto que eu desafiei vocês aí, né, no trabalho do mapa, vocês desenvolverem um projeto de mobilidade urbana para a cidade de vocês. Ah, professora, eu não quero fazer para minha cidade, quero fazer uma... Beleza, né? Não é obrigatório que seja exatamente da sua cidade. Mas é legal, porque ninguém é melhor do que você para conhecer a dor, né, das dificuldades que você deve enxergar várias, inúmeras, em relação à sua cidade, né? Então, quais as dificuldades de pegar um ônibus, se é uma cidade maior, tem metrô, questão de linhas, né, horários, atende, será, necessidade. Você tem aqui no caso minha cidade é muito pequena, tá? Mas do lado que é onde eu trabalho, tem né, já tem indústrias que não tem linha de ônibus passando por determinadas indústrias, então torna um obstáculo até para a pessoa. Porque às vezes eu indico um aluno, ó, vai fazer entrevista, tem uma vaga professora, mas não tem deslocamento, né? Eu não tenho carteira, eu não tenho, né, uma bis, um carro para estar indo trabalhar nesse momento. Então vira até um problema de empregabilidade, tá? Aqui na minha cidade a gente está com problema, né, como muitos do Paraná também, com a questão da concessão, né, da linha de ônibus, que não quer mais, né, a empresa não quer mais fazer a linha aqui, Terra Boa e Norte, e é uma dificuldade, tá? Então, quem vai solucionar isso, né? Tem muitas pessoas que não têm, né, não tem carteira, não tem um automóvel, não tem condições, são 19 quilômetros, tem que ir no médico, tem que resolver alguma coisa nessa outra cidade e não vai ter deslocamento. O prefeito está alinhando agora aqui uma solução, mas é uma dor, tá? Essa é a ideia do mapa. Aqui, eu orientei uma equipe de alunos na cidade Cianorte, que a gente está desenvolvendo um modelo de mobilidade urbana, né? Um aplicativo para fazer um mapeamento dessas linhas, né? De deslocamento do ônibus, da circular, para que as pessoas, inclusive os nossos alunos, novos alunos principalmente, consigam se achar. E agora a gente está fazendo o MVP, né, que vocês vão ver o que é o teste, né, essa validação com as sociedades do projeto, do produto, através da festa da cidade, né? Então colocou para rodar o app para testar, né, e ver se realmente vai atender às necessidades, porque aí mudou algumas linhas de ônibus, mudou alguns horários da circular para atender a festa, e as pessoas também não têm essa informação, né? Então, tá dando bem certo. Agora a gente vai ver a parte, né, de como também fazer essas parcerias com o município, com empresas, para botar isso para funcionar, né? Por enquanto ainda está em fase de teste, mas já está prontinho, né? Já tem funcionalidades lá. E tem a parte também, né, de como que a gente vai monetizar isso, né? Quem vai pagar pelo serviço? O usuário, né? Uma parceria com o município, com algumas empresas. Então tem algumas questões ainda para serem alinhadas. Mas tem muita coisa que dá para ser feito, tá, gente? Então a ideia desse conteúdo, dessa aula e dessa disciplina, junto com as práticas que vocês vão desenvolver, é desenvolver essa habilidade em vocês, da criatividade e da execução, realmente, né? De colocar em prática essas ideias inovadoras. E isso a gente não faz sozinho, tá? Imagina, né? A gente tem equipe por trás, né? Busca parceiros, busca, né, uma orientação, né? Sebrae trabalha muito bem com isso. Então, assim, não percam, não deixem, né, de ser criativos, ser inovadores, criar novos projetos. Podem ser dentro de uma empresa, não tem que criar a sua empresa, você pode contribuir com a empresa que você já trabalha, atua, ou criar uma empresa do zero, tá?
Ponto-chave, motivações diferenciais de uma startup em relação a um negócio tradicional, né? Então, isso que eu quero também que vocês entendam, né? Tem os negócios tradicionais, eles sempre vão existir, e tem esses novos modelos, né, que já estão bem, né, digamos, concretizados aí na economia brasileira, que são as startups. Então, a startup, ela vai além do lucro, tá? Ela cria impacto e desenvolve problemas reais, né, e resolve. Então, assim, a questão do deslocamento, né? Vamos falar do Uber, é maravilhoso, eu amo Uber, sou super fã do Uber. Por quê? A gente viajava antigamente, era uma dor de cabeça, né? Tinha que alugar carro, ou tinha que ficar olhando se tinha ônibus, tinha metrô, o que que tinha, né? Pagar táxi, que era uma facada, né? Não tinha muita concorrência. Eu fui para Salvador, agora no recesso, e fui para Morro de São Paulo. E o mesmo translado do aeroporto até onde eu tinha que pegar né, a balsa lá para ir pro morro, que é uma ilha, né? Morro de São Paulo é uma ilha bem linda, sugiro ir conhecer, maravilhoso. De R$ 80 que o taxista cobrou, eu paguei 43, praticamente de metade do preço, né? Pelo aplicativo, né? Pelo Uber. Então, assim, não desmerecendo o trabalho dos taxistas, né? Mas por que ele não cobrou 50? Eu pagaria, né? Pela agilidade ali. Mas ele não, é 80. Eu falei, 80 não, né? Tá o dobro. Então, assim, eu paguei a ida e a volta, né? Quer dizer, não compensa financeiramente. Então, assim, são problemas reais, né? Hoje a gente sabe que a questão da mobilidade urbana é uma grande dor. Segurança, né? Eu coloquei isso na pauta lá também, né? Vocês podem criar alguma coisa uma ideia, né? Que traga segurança para vocês, universitários, pessoal que faz deslocamento, que tem aula presencial, que vai para a universidade, volta à tarde da noite. O que poderia ser feito para dar mais segurança para esses jovens, né? Então, tem muitas situações também que a gente pode trabalhar. Então, no olhar da startup, pessoal, que são, né, as questões principais? Resolver problemas reais. Então, uma startup nasce para solucionar dores e necessidades do mercado ou da sociedade. Criar valor, né? Então, gerar algo novo que as pessoas estão dispostas a usar ou pagar. Isso é muito importante, né, na parte de validação do produto, do serviço, porque, tá, beleza, eu tive uma excelente ideia, constituir tudo aqui, mas será que o público-alvo quer desse serviço? Está disposto a pagar por ele, principalmente? Né, eu estava pensando hoje, né, eu uso algumas IAs aqui para fazer materiais, produzir, estava montando um projeto, pesquisando. E a IA que eu tenho, né, eu tenho uma pela universidade e eu tenho uma outra que eu não pago, ela é gratuita. Mas eu já comecei a sentir a necessidade de pagar. Porque ela vai até um limite, né? Tem o limite dos prompts. Então chega uma hora que eu precisava terminar alguma coisa, um serviço, um projeto, e não vai mais, né? Mesmo usando duas, né? Mas as duas são gratuitas. Uma não tão gratuita, porque paga, mas ela tem limites de usabilidade também. Então vira uma dor, né? Então, assim, olha, eu vou ter que pagar, porque eu preciso dessa ferramenta, para melhorar meu rendimento, para melhorar o meu trabalho, para ter um pouco mais de comodidade. E a gente começa a se obrigar a pagar mesmo, porque você precisa, né? Não é uma necessidade que foi gerada, mas ela é uma necessidade. Então, é uma questão de criação de valor, né? Eles deixam a gente usar um tempo gratuito, né? E a hora que você precisa e começa a usar mais, que você se habituou a usar aquele serviço, né? Aquele produto, eles começam a te cortar e falar, você paga ou você não vai ter mais acesso. Então, é complicado, mas é assim que funciona o mercado. Escalabilidade, né? Isso é muito importante. Tá, beleza, criei esse aplicativo de mobilidade urbana. Até onde ele é escalável? Ele serve só para minha cidade? Ele serve para todas as cidades do Brasil? Ele serve para o mundo? Isso é uma pergunta, né? Que nem o Uber. Ele começou nos Estados Unidos, tá? Beleza, mas qual a escalabilidade dele? Hoje ele tá no mundo todo, né? Assim também Netflix e outros tantos, né? Então, assim, é um potencial de crescimento rápido e exponencial, atingindo um grande número de usuários clientes com custos marginais decrescentes. Né, o Diogo, que apresentou esse SPAY para vocês, eu tive com ele recentemente, né? Eu tenho um projeto, ele faz a mentoria do meu projeto. Né, ele me direciona quando eu tenho algumas dúvidas e a gente se reúne. E ele tá já com, né, o projeto dele, né, escalando para
Europa, já está com, né, um projeto lá em Portugal. Então, assim, é escalável, né? Ele já não está mais só no Brasil, né? Ele já está abrangendo outros mercados, né? Mercados fora desse país. Isso é legal, tá? Porque quanto maior o meu negócio, mais geração de faturamento e lucratividade. E os custos marginais vão ficando decrescentes. Por quê? O custo de eu pagar lá um gestor de marketing é fixo. O custo de eu pagar um advogado, né, que às vezes é necessário, né, ter uma assessoria jurídica para algum projeto, é fixo. E à medida que eu vendo mais, eu atendo mais mercados, esses custos vão diluindo, né, vão ficando menores, né, são decrescentes nesse sentido, tá, gente? Porque você vai diluindo esses custos à medida que você vai conseguindo escalar, né, vai conseguindo vender mais, atender outros mercados, expandindo o seu negócio. Agilidade e flexibilidade, capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes. Isso é muito importante, né? Eu acho que hoje a principal questão da mudança de mercado não é nem o cliente só. Lógico que o perfil do cliente está mudando muito rápido, né? A gente vem outras gerações aí como Jay-Z, que tem outros valores. Eu estava vendo uma reportagem que me chamou muita atenção esses dias, né? E rodou aí bastante as redes sociais em relações comportamentais, né? Da nova geração, do Jay-Z, né? Que agora estão chegando no mercado, tanto de trabalho como de consumo. Eles não gostam de balada, eles consomem bem menos álcool, né? Eles têm mais aptidões para uma vida saudável, né? Então eles gostam muito de frequentar academias. E a gente já percebe, as academias estão se transformando, né? As pessoas vão para academia hoje não só mais para treinar, mas também para como se fosse um lazer, né? Um ambiente agradável, muito bem, né, organizado, instagramável. Aí junto um café, né, alguma coisa para lanchar, né, para você também ter um relacionamento no sentido de encontrar pessoas ali depois do treino, conversar, né? Vira um momento de lazer também. Tá? Então, é uma mudança. E aí, as boates, os bares, né, que atendem hoje a geração dos 30, 40, 50, já estão começando a ficar desesperados. Por quê? Eles perceberam que esse público não vai pra balada, não vai amanhecer, não vai ficar lá enchendo a cara, né? É outro perfil, tá? Então, é uma pegada, né? Como atender essa mudança de comportamento, né? As padarias começaram a fazer, né, os cafés da manhã lá com DJ, né? Uma coisa totalmente fora do que a gente já conhecia. E eu me chamou muito a atenção desse olha como comportamento já induz o mercado a mudar os seus serviços também, tá? Então é isso que a gente tem que estar muito atento. Outra coisa que está muito em alta, o público do idoso, né? O idoso tá aí, né? Sedento por, né, por eventos, sedento por, né, por atendimentos de necessidade até que saúde deles. E cada vez mais idosos, né? Imagina 2040, 2050, o que vai ser esse cenário? E com poder aquisitivo, né? Muitos idosos com boa renda, um bom poder aquisitivo, querendo viajar. Nessa viagem me chamou muita atenção, né? Por ser período de julho, eu achei que a gente ia encontrar muito, né? Família, criança, e tinha idoso, né? O povo vive a vida e vive bem, né? Então é maravilhoso isso. E eles são um público que tem muitas carências que não são atendidas, né? Que olha-se muito para outras gerações e não olha para eles. Aí eu trouxe o case da Uber, né? Que contempla todas essas questões que a gente falou de mudança, de startup, de inovação. Tem o Canaltech, né? Eu deixei lá um link ali para vocês abaixo também, que traz, né, a história completa de como surgiu realmente. Né, mas a Uber surgiu para resolver o problema da ineficiência e da dificuldade de acesso ao transporte urbano. É uma dor, né? Sua escalabilidade permitiu a expansão a nível global. Hoje ela está no mundo inteiro, como a gente já mencionou, conectando milhões de motoristas e passageiros. E assim, funciona, né? O que eu gosto muito deles é a funcionalidade. Se tem um aplicativo, você pede, demora um pouquinho, claro, né? Dependendo do lugar, do horário, mas atende a sua necessidade. Eu nunca tive problemas no sentido de não ter a minha necessidade atendida, tá? Em relação a isso. Identificando macro tendências e oportunidades, pessoal. Então, como observar o cenário global para encontrar essas oportunidades de negócio, tá? Isso é importante, né? Isso também é uma coisa que vocês podem desenvolver. Então, fique de olho nas grandes transformações que moldam o futuro.
né? A gente já falou aqui dos idosos, falamos da tendência aqui, né, dessa nova geração, né, que é o Gen-Z, aí todo mundo fala muito deles, que eles vão mudar muito o cenário de negócio. Então, são muitas macro tendências, né? As pessoas passaram a ter menos filhos, né? E ter mais pets, né? E assim segue. Tem um monte de coisa acontecendo aí na sociedade que vai moldar. Eu trouxe alguns exemplos, né? Como economista aqui também para vocês. O ESG, né? Que é ambiental, social e governança, sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Então, assim, hoje a gente sabe que o ESG é uma coisa que a maioria das empresas está adotando. Eu dou aula de mercado financeiro, hoje não ia estar preparando material falando de ESG no mercado financeiro. Então, alguns fundos de investimento já não querem comprar produtos, comprar ações de empresas que não têm o seu ESG, né? Europa valoriza muito o ESG, então olha que cenário, tá? Inteligência artificial, automação, análise de dados, personalização, é uma grande tendência, então tudo que você pode agregar IA para, né, ter mais agilidade, um melhor atendimento, uma automação de serviços é válido. Longevidade, né, que a gente estava falando, mercado prateado aí, né, então saúde, bem-estar, né, todas as idades, a gente sabe que os idosos, né, são um volume muito grande de clientes, consumidores, estão crescendo. A outra tendência muito grande, né, é a economia circular, né, utilização, reciclagem, redução de resíduos, que vem também nessa pegada da ESG, né, fala-se muito nisso hoje, tá, economia verde, futuro do trabalho, né, questão de home office, flexibilidade, novas habilidades também que estão sendo cada vez mais exigidas. Então as pessoas também hoje querem trabalhar, querem ter renda, mas querem ter qualidade de vida, né, então esse equilíbrio, né, ele também tem que ser muito bem pensado, trabalhado no ambiente das empresas. Aí a gente tem um brainstorm de problemas reais. Então, assim, professora, beleza, né? Vocês vão fazer isso na prática, aí no mapa, né? No trabalho de vocês. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai praticar, tá? Pense em dores e frustrações que você, como, né, indivíduo, consumidor, tem, ou sua família, sua mãe, seu pai, que às vezes são idosos, tá? Pense em problemas que afetam muitas pessoas e para os quais as soluções atuais são insatisfatórias. Pode até ter soluções, algum serviço, mas não tá legal. As pessoas não estão sendo bem atendidas. Isso podem ser dores locais, podem ser dores regionais, a nível nacional ou internacional, tá? Isso é bem interessante. Então, eu coloquei alguns exemplos, né? Dificuldade em encontrar serviço de manutenção doméstica, né? Confiável, com preço justo. Hoje a gente sabe que isso é um problema, né? Pequenas manutenções, a pessoa não quer lá trocar um chuveiro, trocar uma lâmpada, instalar uma tomada. É muito difícil, né? Perda de alimentos por falta de acompanhamento de validade em casa, olha, uma dor, né? Desperdício de energia, principalmente em edifícios comerciais, né? E hoje a energia também é uma questão. Então, são alguns exemplos que eu levantei aqui para vocês. Aí, a partir do momento que eu identifico uma dor, que eu coloquei para vocês, eu dei um direcionamento, porque eu sei que a questão de mobilidade urbana é uma dor meio que geral, tá, gente? Para facilitar o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, eu dei um direcionamento. Então, um ponto-chave, né, da gente olhar essa dor e pensar nela como uma oportunidade, né, é a gente validar o problema, que é a primeira fase para a construção de uma startup, de um novo modelo de negócio. O que é o ponto-chave? Confirmar se o problema identificado é real e é relevante para o público. Como que eu faço isso, né? Eu vou pesquisar, conversar realmente, fazer um forms, né? Conversar com aquele público-alvo. O problema só é uma oportunidade de negócio se for sentido, pelo menos, por um número significativo de pessoas. Então, será que, vamos pensar nos jovens, né, universitários, eles têm esse medo, né, de ser assaltado, de não chegar bem em casa, né? Ah, será que o idoso, ele está inconformado com algum serviço que ele está recebendo? Não está sendo atendido às suas necessidades, né? Será que esses, né, usuários, aqui no caso nosso, né, do projeto dos meninos, não está tendo, né, a visão clara, né, dos horários da circular, né, dos horários, né, que passa esse ônibus, das localidades, né, que ele pode estar pegando. Então, assim, é uma coisa interessante. Primeira parte, falar com pessoas, tá? Fazer entrevistas informais, trabalhar com grupos focais. Você pode aplicar um forms, né, que a gente aplica muito na universidade, para os alunos responderem, né, questionário online.
buscar algum dado, né, mais formalizado se for o caso, se já tiver alguma pesquisa, um artigo científico, uma reportagem, e observar, né? Eu acho que aí cabe também a observação, né? Como as pessoas tentam resolver o problema hoje. Até onde essa dor, né, ela é limitante para esses usuários ou não é limitante, tá? Então, começa por aí, pela validação do problema. Então, exemplos, né? Para o problema da manutenção doméstica, entrevistar vizinhos, amigos, grupos de condomínio. Você já teve dificuldade para encontrar um encanador, um eletricista? O que mais te frustrou nesse processo? Né? Buscar pesquisas que mostrem o volume de reclamação ou gastos, né? Com essas situações, com esses serviços. No caso da mobilidade urbana, né? Verificar, né? Com os usuários, empresas, universidades, que tem, né? Saem, se deslocam diariamente. O que é uma dor, né? Qual que é o problema que vocês estão sofrendo aí, né? Dentro do uso, né? Dos ônibus, né? Ou também, no caso, se for um metrô, tem cidades maiores que tem metrô. Aí, beleza. Analisamos e chegamos no problema ou na dor, né? Vamos para a ideação de soluções criativas, tá? Aí tem ferramenta, pessoal. Design Thinking, né? Que é entender, definir, idear, prototipar, testar. Vocês já viram nas matérias. Então, vocês vão ver que essa disciplina, ela vai trazer muito dos conhecimentos já adquiridos de vocês para a prática, tá? O Scamper, substituir, combinar, adaptar, modificar, pôr em outros usos, eliminar, reverter, é uma ferramenta, né? Brainstorm, livre, né? Associação de ideias sem julgamento, né? Que é você realmente colocar várias ideias e depois ir filtrando essas ideias. Pode ser você, uma equipe, né? Fazer a discussão para depois ir para o processo de validação. Aí, a gente chega na questão do conceito mínimo produto viável, que é o MVP. Né? Isso é muito cobrado, tá, gente? Quando você tem uma startup que você vai apresentar para investidores pessoalmente, dentro, né, do pitch, que é o processo de apresentação, a gente tem o MVP, tá? Então, o MVP é a versão de um novo produto que permite a uma equipe coletar a quantidade máxima de aprendizado validado sobre clientes com o menor esforço possível, tá? Então, a gente vai colocar nessa possibilidade de viabilidade. Não é um produto inacabado, né? Mas a menor versão que entrega valor e resolve a principal dor do cliente, tá? Então, esse produto, né, esse serviço aqui, você esmiuçar para mostrar que é possível atender a dor do seu cliente. Objetivo: testar as hipóteses mais arriscadas sobre o seu negócio com o mínimo de recursos. Tá? Então, assim, não é necessário um investimento, né? Não é essa proposta. É como você começar realmente, né? Olha, esse aplicativo, ele atende, sei lá, as necessidades? Esse serviço vai atender as necessidades? Tá? Eu achei um exemplo bem legal do Dropbox. Deixei aqui também um material link ali para vocês lerem a história mais completa deles, mas eu coloquei um resuminho aqui. Então, o Dropbox o seu MVP foi um vídeo simples de 3 minutos, tá? Explicando como o serviço de sincronização de arquivos iria funcionar. E o vídeo gerou milhares de inscrições em uma lista de espera, validando a demanda antes de construir o produto completo. Então, o Dropbox, né, é uma ferramenta de armazenamento em nuvem, né, para dados, arquivos. Mas eles queriam lançar, mas será que vai ter adesão, né, aderência ao produto? Aí eles fizeram um vídeo curto, fazendo um pré-lançamento, explicando o produto, e uma lista, né, de adesão. Você teria interesse, né? E conseguiram rapidamente gerar, né, leads, né, digamos, né, uma pré-venda aí, sem nem ter o produto pronto ainda, tá, gente? Aí, entra outra fase importante, que é a prototipação rápida e testes. Então, um ponto-chave: como transformar a ideia em algo tangível para coletar esses feedbacks. Tá? Então, no caso dos alunos que eu estou acompanhando, a gente criou um aplicativo, né? Eles são analistas, estão se formando, eles têm capacidade técnica para isso, não teve investimento financeiro, foi tempo, na verdade, e desenvolveram já, né, todo o sistema para ser testado, o aplicativo, e já está colocando para rodar, tá? Então, é um produto tangível nesse sentido, né? Ele existe já, está sendo testado para depois ser lançado. Transforma sua ideia em algo, então, que as pessoas possam ver, tocar ou interagir de alguma forma, para você realmente ter essa validação, né, o MVP mais real, tá? Então, tipos de prototipagem, né, que é o protótipo do seu serviço, do teu negócio, do teu produto.
baixa fidelidade, né, esboço em papel, frameworks, né, às vezes numa apresentação em slide, mas às vezes não convence. Uma média fidelidade, convence um pouco mais. Mockups interativos, ferramentas como Figma, Marvel, um aplicativo, no caso que os meninos fizeram, também funciona. Alta fidelidade, aí são protótipos já mais próximos do produto final, com funcionalidades, mesmo que limitadas, mas que já estejam em andamento, tá? Porque aí você pega o produto e testa, né? Olha, isso aqui funciona, tá? Muito bom fazer essa parte, muito relevante, muito importante também. Porque aí que você vai entender se a aceitação desse produto existe. Validação de mercado, pessoal. Aí, né, é o fale com o seu cliente mesmo, é tentar vender o produto já. Então, entrevistas de problema-solução, perguntas abertas sobre suas dores, como a solução se encaixa, pesquisas online, questionários para coletar dados quantitativos, teste AB, que é comparar diferentes versões de uma funcionalidade ou mensagem, landing pages, né, cria uma página simples, né, para já ir coletando e-mails, como o pessoal fez lá quando lançou o Dropbox, né, para já prospectando futuros clientes. Eu acho muito legal, pessoal, assim, essa prática realmente desse teste ser bem, né, feita no sentido de você também ter assertividade. Porque imagina, você está investindo seu tempo, depois você vai colocar mais dinheiro e não vingar o produto, né, não pegar no mercado. Então, quanto mais testado o produto, melhor, tá? Só que ao mesmo tempo, também não pode se perder muito tempo nesse processo. Por quê? Eu já vi situações, né, quando a gente vai participar, né, de Startup Day, por exemplo, que a pessoa vai prospectar investidor, que às vezes a pessoa fica muito tempo, meses, anos até nesse processo aqui, e não lança o produto. E quando ele vai lançar, já tem 10 concorrentes, sabe? Muito similares. Então, assim, isso faz muita diferença também, tá? Ter ideia e ter um tempo hábil de lançamento desse produto, assim, de 3 meses a 6 meses, pelo menos um protótipo, para rapidamente você colocar no mercado. Porque um dos segredos do modelo de negócio startup é a agilidade, né? São métodos ágeis que são utilizados e agilidade no mercado também. Pivotar ou persistir. Esse pivotar é um termo muito usado, né? No mundo das startups, eles têm um linguajar muito próprio. Então, o que é pivotar? Mudar drasticamente a estratégia, né? O produto, o modelo de negócios, quando as validações mostram que a direção atual não funciona. É você lançar um produto e falar, não deu certo, vamos pivotar, vamos reinventar esse produto, vamos modificar esse produto, tá? Por exemplo, a do Netflix é um bom exemplo, né? Que ela começou, né, para, né, digamos, locar via, né, Sedex, via Correios, os DVDs, e por fim virou uma plataforma, né, de streaming, né? Então ela pivotou, ela mudou, né, o mesmo eixo, mas mudou o tipo de serviço. Persistir é manter a estratégia fazendo ajustes finos, né, quando as validações indicam que você está no caminho certo. Então, pessoal, uma frase importante, né? A jornada de uma startup é um ciclo de construir, medir e aprender. Então, por isso que é um modelo de negócio de agilidade, de inovação e rapidez, tá? Porque, assim, eles não podem ficar esperando, né, o que vai acontecer, tá? É uma questão importante também. Um outro exemplo legal aqui, né, de pivotar, começou com o Burn, né, um aplicativo de check-in, que é o Instagram, com elementos de jogos e compartilhamento de fotos, né? Então, no início do Instagram, o foco não era compartilhar fotos, né, não era a gente ficar fazendo stories lá, era, na verdade, um aplicativo, né, de check-in, né, principalmente para elementos de jogos. Os fundadores perceberam que a funcionalidade das fotos era o que mais era usado, né, o povo estava pirando na questão das fotos. E pivotaram, mudaram o rumo do negócio, focando exclusivamente na experiência fotográfica e se tornando hoje uma das maiores redes, né, que a gente conhece hoje a nível mundial, nesse nicho aí de mercado, tá? Então é uma história interessante também, né, de mudança, né, de caminho, né, de pivotou, né, mudou o rumo do negócio. E foi um sucesso, foi assertivo, né, que é importante. Falando tudo isso, pessoal, né? Ah, professora, beleza, mas que ferramenta que a gente vai usar aqui na prática, né? Para a gente amadurecer o conhecimento dessa disciplina, aplicar realmente. O Business Model Canvas, o Canvas, né, de modelo de negócios, ele é uma ferramenta que eu gosto muito, é utilizada aí nos treinamentos que a gente faz,
tá? Esse método auxilia na criação da modelagem de ideia de negócios, conhecido também como Canvas, né? Utilizado como modelo visual. A gente já viu ele em outra disciplina, né? Então, você vai trabalhar propostas de valor, relacionamento de clientes, segmentos, canais, atividades-chave, recursos principais, parcerias, estrutura de custo, fontes de receita, né? E sempre que a gente vai estar perguntando e respondendo, né? Para quem é esse produto, esse serviço? O que que é? Como, né? Eu vou vender, vou usar e quanto, né? Porque aí entra a questão de receitas e despesas. Eu deixei esse modelinho lá para vocês também na atividade, né? Tá aqui também na aula que vocês vão construir, né? Em tópicos, mas é importante nessa leitura também. Vocês também já tiveram a base desse material. Então, quem são os parceiros-chave? Quem são os seus principais fornecedores e parceiros? O que é a sua atividade-chave? O que sua empresa precisa fazer para operar, né? Então, o que é o meu negócio? A minha atividade-chave. O que são os recursos, né? O que eu preciso de recurso físico, intelectual, humano, financeiro? Tem que levantar. Propostas de valor. O que você vai oferecer, né? Para o seu cliente de diferencial? O que você vai agregar na vida desse cliente? Relacionamento com os clientes, como que você entrega, né, interage com os seus clientes? Os canais, né, como você entrega seu valor aos clientes? Vai ser um aplicativo, vai ser um sistema, né? Vai ser uma plataforma, que nem um streaming, né? O que você pensa, né, em ferramenta tecnológica? Segmentos de clientes, para quem você está criando valor? É para o público infantil, é para o idoso, é um público geral, é um nicho feminino, um nicho masculino? Você vai direcionar. Estrutura de custos, quais são os principais custos, né, do seu negócio? Fontes de receita, né, como que vai gerar dinheiro, que agora é a nossa questão, como monetizar, né, como que a gente vai cobrar isso, tá? Quando a gente fala em receitas, né, e estruturas de custos, é uma questão bem interessante, porque eu atendo, né, eu também trabalho com uma parte startup, e o pessoal tem muita dificuldade em relação a isso, tá? Então é legal a gente falar um pouquinho a parte disso. Fonte de receita, pessoal, é a forma de eu monetizar, né? Então, pode ser uma assinatura por mensalidade, pode ser uma comissão, uma venda direta de produtos e serviços, pode ser uma publicidade. Eu posso colocar, por exemplo, um app de mobilidade urbana e eu não vou cobrar nem do usuário nem do município, mas eu vou colocar, vai ter um show, eles vão pagar para divulgar lá, vai ter um evento, eles vão pagar para divulgar lá. A pizzaria está com promoção, vai colocar a promoção lá. É uma ferramenta, uma forma de publicidade que você pode monetizar e tornar o seu aplicativo viável e rentável. Freemium, né? Básico gratuito, avançado pago, né? Que é o que o ChatGPT faz, né? Enfim, a gente fica viciada aí, quer mais, quer melhor, paga, né? Só tô te dando uma amostra grátis, digamos, né? Você quer usufruir do meu produto, você vai ter que pagar. E é bem válido, tá, gente? E funciona. Fontes de receita e estrutura de custos, né? Aí entra pro outro lado. Quais são os gastos essenciais para manter essa operação? Que muita gente esquece, né? Às vezes você vai ter um custo de software que não é barato, você vai ter que ter uma equipe de especialistas, marketing e vendas é um custo alto, operacional, né? Um servidor, um atendimento. Hoje tem as IA, mas mesmo assim você tem que pagar também. Administrativo, né? Questão jurídica, consulta contábil, que são custos altos também, tá, gente? Então tem que pensar nessa parte também, né? Até onde vai uma estrutura de custos, né? Fixos, principalmente. Aí alguns exemplos, né? Para o aplicativo de manutenção lá, né? Se for abrir um serviço terceirizado. Fontes de receita, pode ser uma comissão de 15% sobre o valor de cada serviço que foi agendado via aplicativo, uma taxa de assinatura para o profissional ser divulgado dentro do aplicativo, uma estrutura de custos, salários da equipe, desenvolvimento, da manutenção dos servidores, marketing digital vai ter que ter um forte, né, uma parte de atendimento ao cliente. Então, né, teria os dois lados, teria uma fonte de receita e uma fonte de custos para você analisar. É um exemplo para vocês terem um norte, tá, gente, para vocês construírem depois de vocês, tá? Projeções financeiras iniciais, aí são estimativas, né? É muito difícil você acertar 100% quantos clientes que você vai ter, quantos serviços você vai agendar por mês, né? Dá para ter noção dos preços médios, né? Porque dá para tabelar. A receita, né? Você tem que ter uma estimativa de receita, o custo também, com aluguel, salário, software, custos variáveis, transações, serviços variados,
Margem de lucro, né, que é uma projeção também, né, uma estimativa, que é a receita menos todos os custos variáveis, para você, né, ter pelo menos assim, olha, quanto que eu vou ganhar, né, ou quanto que a empresa vai faturar. Marketing digital para startups é uma coisa bem importante também, né? Porque é um negócio que está vinculado às redes sociais, você tem que estar forte lá dentro. Então, engajar e construir comunidades, Instagram, TikTok, LinkedIn, aparecer nos primeiros resultados de buscas do Google, né? Que é uma ferramenta paga também. Marketing de conteúdo, criar valor com blogs, vídeos, né? E-books. Eu não acho muito interessante vincular, tá, gente? É uma estratégia. Se você pretende crescer e vender, não vincular tanto a tua imagem à empresa, né? Se você está montando um negócio que você tem interesse em buscar investidores, e também talvez no futuro, né, vender essa startup, não é legal vincular a imagem dos donos, dos sócios ao produto, porque é complexo você sair dele depois, tá? Porque tem um vínculo de marketing ali muito forte. Agora, se não é ideia, também é uma estratégia, tá? Vincular fortemente aí. Muitas vezes o influencer é o nome do produto, né? Tem muitas coisas assim. Anúncios pagos, né? Google Ads, né? Meta Ads, né? Tem muitas ferramentas, e-mail marketing, enfim. Canais de venda e distribuição, né? Você pode trabalhar online com lojas de aplicativos, se for o caso, Google Play, App Store, sites, marketplaces, né? Físico com o seu, daí depende do tipo de produto que você está negociando, que você vai criar, né? Loja própria, parcerias com varejistas, eventos, que é muito importante. Ou uma venda direta também, tá? E aí você vai escolher o canal que faz sentido, né? Para o seu modelo de negócio, para o teu tipo de produto. Comunicação, né, muito importante como você conta a sua história, que é o storytelling, né, quem que é o herói, o seu cliente, quais são suas dores, o vilão é o problema, o que impede esse herói, né, de alcançar seus objetivos, e o mentor é a sua startup, né, com sua solução aí que vai trazer a vitória aí para o consumidor final. E a jornada é todo o processo, né, porque não é simples, tá, gente? A gente vê as startups criadas, prontas, monetizando, mas não é simples ser né, um empreendedor inovador no startup. As dicas, né, para você melhorar o ecossistema, melhorar relacionamentos, que isso faz muita diferença, participar de eventos, né, hackathons, feiras, palestras, conectar-se com mentores, isso faz muita diferença, né, pessoas com experiência que podem te ajudar, te direcionar, não errar. Conheça outros empreendedores do mesmo nicho, trocar experiências, isso aqui é ferramenta primordial. Ser mais ativo, né, em comunidades como fóruns, grupos de discussão, assistir a algumas lives, eu acho bem legal, eu participo sempre que posso, assisto coisas diferentes também nesse mundo, né. E aí vocês vão desenvolver também um pitch, né. O pitch é, na verdade, como que você vende, né, em 3, 5 minutos o seu produto. Então, comece com algo impactante, que é o problema, a história. Traga, né, a dor, deixe claro a dor que você resolve. Apresente seu produto ou serviço, como ele funciona e tamanho da oportunidade de quem é seu cliente, né? Mostre números financeiros, tá? Se você está em busca de investidor, é muito importante, né? Eu já fui jurada, já trabalhei com banca também de startup, né, para conseguir bolsa, né, de incubação, para incubação. E é legal, tá? Quando a pessoa sabe vender também o seu negócio. Às vezes o modelo, o projeto é lindo, maravilhoso, mas não tem, né, essa desenvoltura de mostrar que o projeto realmente é inovador. Tração que você já conquistou, né? Se tiver algum indicador para mostrar de métricas, validações. O modelo do negócio, né? Como que você vai ganhar dinheiro é o que ninguém sabe me responder nas bancas. O time, né? Porque a sua equipe é tão boa, né? E aí é legal também ter uma equipe multidisciplinar, né, com pessoas diferentes, como você se diferencia da concorrência, né, o que você busca, investimento, parceria, porque às vezes não é só dinheiro, né, você precisa de pessoas, precisa de alguma tecnologia, que é mais interessante buscar um parceiro do que investir em dinheiro, e os contatos, né, dados e próximos passos. Aí, pessoal, né, hoje a inovação é contínua, o mercado está sedento por isso, o mundo está nesse momento de inovação, a gente tem que se adaptar. O mercado está em constante mudança, startup também precisa estar. Mantenha a mentalidade de aprendizado contínuo, escute clientes, inove em seu modelo de negócios, esteja pronto para pivotar, né, que é mudar o rumo quando necessário.
E sua jornada empreendedora é um ciclo de inovação e adaptação, né? Então, assim, a ideia dessa matéria é realmente criar essa habilidade, né, de criatividade, inovação e ferramentas de aplicabilidade para vocês criarem novos negócios ou empreenderem mesmo no ambiente que vocês estão. Vou deixar uma dica de leitura aqui, que é Startup Enxuta, tá? O livro de Eric Ries. Né? Ele criou uma abordagem revolucionária de administração que está transformando a maneira pela qual os novos produtos são criados. Ensina empreendedores, administradores e líderes empresariais a serem mais bem-sucedidos na condução de seus negócios, né, sem desperdiçar tempo nem recursos, tá? Então é legal essa visão dele também. Ele ensina, né, a gerenciar uma startup, criar startup num modelo mais enxuto e viável economicamente. Espero que gostem do conteúdo, desenvolvam os trabalhos, seja rico em aprendizado para vocês, né, e muito sucesso aí ao longo da jornada profissional dessa trajetória maravilhosa aí de construção de carreira. E bons estudos a todos.